Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Forte abraço para todos vocês. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso curso online, né? Para os estudantes da Casa de Amparo, Guerreiros de Luz, né? E hoje a gente decidiu fazer um tema chamado Tipos de Mediunidade. Então a gente vai tentar abordar um tipo de mediunidade por vídeo, tá? Mas tentando explicar da melhor forma possível os tipos de mediunidade, né? Então, tem as mediunidades que são aquelas que a maioria das pessoas conhecem, né? Mediunidade de corporação, psicografia, mas a gente vai abordar mediunidades que pouco são faladas, né? E eu acho que é bem importante a gente estudá-las também. E você que está no nosso curso aí, que você possa tentar se identificar qual é o tipo da mediunidade. Claro que antes, eu sempre vou falar isso, vou sempre bater nessa tecla. Médiuns, todos nós somos. Só que em graus diferentes. Tem aqueles que são muito médiums, e aqueles que não sentem tanto. Como distinguir o grau da mediunidade? Devido ao grau de consciência que tu tem, tá? O grau de consciência que tu tem em relação à tua mediunidade, à tua espiritualidade, o teu despertar aqui na Terra como encarnado, isso influencia muito na tua mediunidade, tá bom? Então, nós vamos falar hoje de xenoglossia. Vocês já viram falar, eu tive até que ler porque é meio enrolado esse nome, xenoglossia. Alguma vez você já ouviu falar sobre mediunidade de xenoglossia? A mediunidade de xenoglossia é a capacidade que o médium tem de falar em línguas, tá? Ele pode falar sem nunca ter estudado. Ele pode falar em inglês, francês, aramaico. Ele pode falar em árabe, turco. Poxa, mas existe essa mediunidade? Sim, existe. E o meu irmão tinha essa mediunidade. Aonde eu me lembro que uma vez no centro espírita, não vou falar o nome, né, onde ele incorporou na mesa branca, né, para quem não sabe, a mesa branca é onde os médios de incorporação sentam na mesa, né, ao redor da mesa, para deixar as entidades se manifestarem na mesa branca, né, e ali elas são tratadas. Por que o nome é mesa branca? Porque é colocado uma mesa com uma toalha branca, com uma flor no meio, copos de água, o evangelho ou a Bíblia. É feita uma oração e pedido a Deus, né? Que todos os irmãos desencarnados que passam por atormentos na vida espiritual, que precisam ser esclarecidos, que possam, através dos médios de incorporação, possam se apresentar ali através da mediunidade de incorporação do médium. Porque a mediunidade de incorporação do médium é uma mediunidade muito bonita, onde tu empresta o teu corpo, a tua voz, para que alguém que já morreu possa, né, ser esclarecido, tá? E ser tratado. É como se ele passasse nos primeiros socorros, né? No pronto-socorro aqui na Terra. Mas por que aqui na Terra? Por que não direto lá em cima? Porque ele está aqui na Terra. Muitas almas, elas ficam penando por aqui, perambulando por aqui. Muitas nem sabem que morreram. Então, elas passam, sim, pelo pronto-socorro, pelos primeiros socorros, né? Do plano físico. E aí, voltando à história que eu estava falando do meu irmão, aonde ele incorpora uma entidade árabe, falando em árabe. E tá, mas por que uma entidade árabe de um outro país vai incorporar numa mesa branca no Brasil? Primeiro de tudo, o Brasil é um país com uma grande potencialidade de espiritualidade, tá? De diversidade. E aí o que acontece? Esse árabe, ele era um homem bomba, tá? E ele chega gritando, falando muito rápido. Só que naquela época eu estava iniciando na doutrina espírita e eu pude perceber a maestria do doutrinador, onde ele percebeu que o médium era um médium de xenoglossia, acertei o nome, xenoglossia, e ele percebeu
sotaque árabe. Com certeza ele também estava sendo inspirado pelos mentores ali naquele momento. E o que acontece quando isso acontece, tá? Esse médium de xenoglossia é dado um comando para que ele possa falar em português, né? E através do português ele possa se manifestar, e que nós, que não temos nenhum curso sobre árabe, sobre a língua árabe, possamos entender o que ele está falando para dar o tratamento. Então ele contou, né, que ele era um homem bomba, tá? Que era discípulo de Allah. Eu nunca vou me esquecer, fiquei muito impressionado com aquela incorporação. E que havia sido prometido para ele que, em nome de Allah, se ele cumprisse a sua missão, ele teria 1000 virgens no céu, e não foi isso que aconteceu. E ele contava pra gente que ele estava todo arrebentado, que ele tinha apenas os membros superiores, que eram os braços e a cabeça, e o resto ele não tinha, que ele caminhava se arrastando com os braços. Então ali a gente, através do ectoplasma dos médiuns, né, que é a energia dos médiuns, ectoplasma é a energia dos médiuns, foi doada essa energia para ele, foi encaminhado para um hospital espiritual. Foi dado o esclarecimento que ele não fazia mais parte do mundo dos vivos, que ele teria muita coisa para entender mais, que a prioridade seria o seu tratamento, que ele parasse de sofrer, e ele foi encaminhado. Então o que acontece? Esse médium, que ele tem a capacidade de falar em línguas, a gente precisa entender uma coisa. Ele tem a capacidade de trazer um idioma de um outro país e falar fluentemente, que é uma coisa impressionante, como ele também tem a capacidade, olha que interessante assim, de pegar um idioma de um outro país e traduzir para o português, para que possa haver a compreensão. Porque, para e pensa comigo, ele chegou falando em árabe. Então, o doutrinador, então que através da mediunidade do nosso irmão possa haver a tradução da linguagem árabe para o português. Ele consegue fazer aquilo. Ele consegue fazer essa tradução de um espírito de um outro país para, tá, que possa ser entendido ali. Uma outra coisa que é bem legal a gente falar sobre xenoglossia, né, que é uma mediunidade que é muito pouco falada, é uma mediunidade rara também, tá? Mas por que o árabe não foi tratado lá na Arábia? Lá não é acreditado na imortalidade do espírito. Para lá, morreu, acabou. Basta você se informar. Se tem algum amigo aí que lê o Corão, essas coisas todas. Morreu, acabou. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E ele ficou vagando por aqui. E aí o que acontece? Naquele momento ele teve que ser trazido para ser ajudado num outro país, aonde o espiritismo pudesse ajudá-lo para que ele fosse encaminhado, certo? Então o médium de xenoglossia também é uma das coisas bem importantes da gente falar. Ele começa a apresentar essa mediunidade de línguas quando ele, aqui encarnado, ele tem assim, como é que eu vou dizer para vocês, tá me fugindo as palavras, ele tem por hábito, tá? Não é essa palavra que eu queria falar. Ele tem uma coisa dentro dele que ele tem assim, o desejo de estudar línguas. É aquela pessoa que, eu sei inglês, mas como eu gostaria de aprender alemão. Eu acho legal aprender italiano. Ali já está mostrando uma mediunidade de xenoglossia, tá? Por que ele quer saber tantas línguas assim? Por quê? No trabalho dele vai precisar? Ok, tudo bem, mas e se não? Então é uma faculdade, tá? Que a pessoa tem, a palavra não está vindo que eu queria falar, a capacidade que ele tem assim de gostar de idiomas diferentes, mas colocar isso em prática também, tá bom, pessoal? Para a espiritualidade, tá? Uma das características de médium de xenoglossia também, que eu gostaria de deixar muito claro aqui,
é uma pessoa que ela nunca ouviu o idioma vamos dar um exemplo aqui, espanhol. E ele entende tranquilamente o espanhol, tá? O espanhol é uma linguagem fácil. Vamos pegar uma mais difícil, assim. Uma pessoa que nunca ouviu o idioma turco, mas ele ouve assim, ele consegue compreender sem nunca ter estudado a linguagem turca. Então, essa mediunidade de poder falar em línguas, tá? Ela é uma mediunidade rara, é uma mediunidade muito importante, tá? Por exemplo, assim, que acontece na mediunidade de xenoglossia, tá? Aí o Duda é brasileiro e ele vai viajar, né? Vai fazer turismo no Japão, tá? E lá no Japão, o que acontece, assim? Não sei se vocês sabem, mas lá no Japão tem muito terreiro de Umbanda hoje, né? Uma vez não tinha, hoje tem bastante, tem centros espíritas. Então o Duda chega lá no Japão, né? Num terreiro de Umbanda japonês, ou num centro espírita japonês, mas ele não sabe falar japonês. Tá, mas como é que ele vai viajar para outro país se não sabe falar? Vai com um amigo, um tradutor, fala inglês, usa o inglês lá no Japão, porque não, né? É usado o inglês na Índia. Só que, como o Duda é o médio de incorporação, e aquele espírito vê lá no Japão que o Duda é o médio de incorporação, ele busca ajuda através de mim. E se eu for num centro espírita, visitar um centro espírita no Japão, aquela entidade pode vir a se manifestar e eu posso vir a falar em japonês, por ser um médium de xenoglossia. Então, essa mediunidade de xenoglossia, ela é muito importante a gente entender e estudar. Será que eu sou médium de xenoglossia? Você gosta de línguas? Você gosta de traduções de idiomas, linguajares diferentes? Se você tem isso com você, possivelmente você pode ser um médium de xenoglossia, tá? Então por isso que a gente vai falar assim nos próximos vídeos. Eu quero fazer um vídeo por vez, vai ser, talvez seja um vídeo curto, não interessa, mas que seja um vídeo bem explicadinho sobre cada mediunidade. Tu quer fazer um vídeo com 10 tipos de mediunidade, tu fica preocupado, tá? Para falar todos os 10 tipos de mediunidade naquele vídeo. Então às vezes tu corre. Então aqui eu tô bem tranquilo falando de xenoglossia, que é a capacidade que o médium tem de falar em línguas, entender línguas diferentes e poder traduzir num centro espírita, tá? Poder traduzir. Tá, mas então, e essa é uma das perguntas que eu sempre recebia lá nos grupos de estudos do centro, tá? Mas daí teu irmão recebeu um árabe, o homem-bomba, por que ele já não chegou falando em português? Ele não chegou falando em português, ele tinha que chegar falando outro idioma de outro país, árabe, para que os mentores, não, os mentores já sabiam, para que o doutrinador pudesse saber que tipo de entidade estava sendo tratada ali naquele momento. Entende? É isso que a gente precisa entender. Gente, tanto na espiritualidade como aqui no plano físico, existem várias outras, a gente chama assim, localidades. Aqui no plano físico tem a Turquia, a China, o Japão, os Estados Unidos, França. Então, não existe só o Brasil. Existe também outras regiões do mundo, aonde é falado uma outra linguagem, mandarim, não interessa. E na espiritualidade também existe isso. Existem regiões, Merkabás. Nós vamos falar sobre Merkabás, não vou entrar nisso agora. Então, quando a pessoa chega com um outro idioma, a pessoa já começa a entender, peraí, esse cara é de uma etnia diferente, entende? Na espiritualidade tem as raças, né? Na espiritualidade tem o povo de Aruanda, tem o povo da Índia, tem o povo do Egito, tem o povo das matas, tem os mestres Reiki. Todos somos um, mas existem sim as regiões, onde cada um habita. Então, esse método de xenoglossia, ele é muito importante para que a gente possa até perceber
de onde vem. Por exemplo, meu irmão já recebeu entidades que falavam um linguajar assim, espiritual, que não tinha como entender, e dava para ver que era de outras esferas espirituais. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas? Mandem. Forte abraço, fiquem com Deus. Namastê.